Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Alves, seu professor de matemática. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a distribuição de frequência que está dentro do assunto de estatísticas em matemática. Então, para iniciar o vídeo, vamos começar com um probleminha, tá certo? E o probleminha diz assim, ó, vamos à primeira fase do processo estatístico. Imagine que você foi o encarregado para fazer uma pesquisa sobre a altura dos alunos de uma escola. Então, era determinados alunos em uma determinada escola. Porém, uma escola tem muitos alunos, tá? E você optou, tá? Optou por uma pesquisa amostral, tá? E essa pesquisa amostral, ela pega uma parte, por exemplo, temos um todo aqui, e ela pega, tá? Uma parte demonstrativa desse todo, tá? Uma parte, certo? Então, da escola foi escolhido, tá? Para pesquisa, 40 alunos, tá? E a altura desses 40 alunos está aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó, certo? Então vamos lá. Temos essa tabela, tá? Para a gente fazer a análise de dados. A primeira análise de dados que a gente vai fazer é sobre a amplitude total, certo? O que é amplitude total? A amplitude total é a diferença entre o maior valor de um conjunto de elementos menos o menor valor, tá? Então a gente pode pegar essa tabela como exemplo, tá? Eu vou copiar ela aqui na frente para a gente fazer essa amplitude total. Vou colocar aqui, ó. Eu vou abreviar a amplitude total, vou botar T, certo? Vamos calcular isso, ó. A gente tem, ó, vamos procurar o menor valor, tá certo? Ó, a gente tem, ó, 166, 60. Ó, a gente vê que os menores valores, menores valores estão na casa dos 150. A gente tem aqui 156, 155, 150, ó, 150. Vamos procurar um menor que 150. 155, 155, 52, 160, 151. Não. Então o menor, tá? O menor, vou botar de Mzinho, é 150. Vamos procurar agora o maior, que eu vou botar em maiúsculo. Ó, a gente tem 166, que é maior. Agora a gente tem 167. Vamos procurar um maior que 167. Aqui, ó, 173 é o maior. Vamos procurar um maior que 173. 173 não tem. 169. Ó, 161. 172 não. Então o maior é 173. Então a amplitude total será 173 menos 150. Ok? Vamos fazer essa continha aqui embaixo. Ó. 173 menos 150. 0 para 3 dá 3. 5 para 7, 2. 1 para 1, nada. Então a amplitude total, tá, é 23. Essa é a amplitude total. Feito isso, tá, a gente viu o que é amplitude total. Vamos ver agora sobre a distribuição de frequência. Tá? Primeiro passo é a gente, né, organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Certo? Feito isso, tá? A gente tem aqui ó, 150, 155, ó, ver, o menor foi 150 e o maior foi 173, ok? Está em ordem crescente, 150, 155. Poderia ser em ordem decrescente? Poderia. Aí agora vamos ver essa definição. Denominamos frequência o número de alunos que fica relacionado a um determinado valor da variável. Por exemplo, eu quero saber a frequência, eu vou chamar de f, tá? De 161. Qual a frequência? A frequência é aquele número que se repete, a repetição, tá? Então, ó, 161 ó, se repetiu 4 vezes, então a frequência de 161 é 4.
Vamos falar agora sobre frequência correspondente. Ó, e eu já até iniciei aqui, tá? Um pouco acima, que falei sobre a frequência, tá? A frequência correspondente é basicamente isso daqui, ó. Qual a frequência de 150? Quantas vezes 150 repetiu, tá? Ele repetiu, ó, apenas uma vez. Qual a frequência de 151? Ó, 151, tá? Ele repetiu apenas uma vez, tá? 152, uma. 153, uma. 154, também uma. Vamos ver um aqui, mudou, ó, 155. Se repetiu quantas vezes? Tá aqui, ó. 155, uma, duas, três, quatro. Então, essa, né, é a frequência correspondente a alturas, tá? Frequência correspondente à altura dos alunos. Tudo bem até aí, né? Feito isso, tá? Isso a gente vai fazer até o último valor, certo? Vamos ver agora sobre a distribuição de frequência com intervalos de classe. Bom, primeiramente, a gente ainda tem 40 elementos, tá? É um conjunto com bastante elementos. Então, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer o seguinte, fazer uma amplitude entre, né, elementos do nosso conjunto. De que forma? Ó, eu vou escolher, por exemplo, eu tenho de 150, deixa eu ajeitar aqui, eu tenho 150 até 174, certo? 150 até 174. Então, eu posso escolher uma amplitude qualquer e eu vou escolher uma amplitude de 4. Então, ó, então eu vou ter de 150 a 4, eu vou ter 154. De 150 mais 4, 154. 154 mais 4, 158. 158 mais 4 dá 162. E assim sucessivamente, tá? Até chegar em 174. Aí, ó, para a gente calcular essa frequência de intervalos, a gente tem que ver quantos elementos tem, tá? Entre 150 e 154. Só que esses elementos x, ó, ele vai estar entre, ó, menor ou igual a 150 e menor que 154. Então a gente vai contar, tá? Contagem entre, tá? Contar quantos elementos tem de 150 a 154. Ela está distribuída nessa frequência aqui, ó, mas vamos só conferir se realmente está assim, ó. 150 a 154, ó, vamos lá. Deixa eu colocar um vermelhinho aqui, ó. 150 tem 1, 2, 3, 4. O 154 ele não entra, tá? Porque tem que ser menor que ele. Então tem 4 elementos, ó. Certo? Ok? Agora de 154 a 158. Vamos lá. Agora o 154 entra. Temos 1, 2, 3, 4 até 158. 4, certo? Porém, tá? A gente viu que a repetição, tá? De 155 foram 4 vezes. E a repetição de 155 foi 3 vezes. Então, a gente vai somar 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Mais 1 dá 9, certo? Então, a quantidade de elementos que tem, ó, entre 154 e 158 é 9. E assim você vai fazendo de forma sucessiva, tá? Eu chamo só uma observação nesse último caso aqui, ó. Certo? Vai ter os elementos de 170 a 174. Vamos ver lá. Ó, a gente tem, ó, 170, ó, a gente tem um elemento, tá? Tem o 172 também um elemento. E temos 173 um elemento. Então, a gente só precisa somar isso aqui, ó. Que é 3 elementos, tá? 3 elementos. Se tivesse 170, não entraria. Por quê? Porque tem que ser menor que o próximo número, tá? Pronto, a gente viu agora a distribuição de frequência com intervalo de classes.
Vamos ver agora os tipos de frequência, tá? Ó, tipos de frequência. Existe a frequência absoluta simples, tá? Vamos ver o que é a frequência absoluta simples. Ó. São os valores que realmente representam o número de dados de cada classe. Ou seja, é a soma das frequências simples é igual ao número total de dados. Como assim? Vamos lá. Ó, vou copiar aqui embaixo, aquela aqui. Ó. V é a soma, tá? Então, a frequência absoluta simples é igual a frequência 1 mais frequência 2 mais e etc. até a última frequência, tá? A frequência n. Então, a frequência absoluta vai ser ó, 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5 mais 3. Isso tudo tá? Tem que dar 40, que é exatamente o número total de número de dados, ok? Essa é a frequência absoluta simples. Agora vamos ver, né, outro tipo de frequência, que é a frequência relativa simples, tá? A frequência relativa simples é igual à frequência i, tá? Sobre o número total de dados, tá? Ou, tá, esse número total de dados também é a frequência absoluta, certo? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. É uma frequência, tá? Eu vou diminuir aqui o zoom. Ó, essa frequência relativa, tá? A frequência relativa, ela é, por exemplo, frequência relativa é uma dessas frequências aqui. Eu posso pegar, por exemplo, o 11, tá? 11 e dividir pela frequência absoluta simples, que é 40, ou pelo número total de dados, que também é 40. Outro exemplo, frequência relativa digamos que ele seria o 3, né? A frequência relativa 3. Aqui é 1, primeira, segunda, terceira. Vamos pegar essa daqui, ó. A frequência relativa, ó, 3 quartos. A quarta frequência relativa, tá? Seria 8 dividido por 40. Primeira representação é em fração, tá? Podemos representar em fração. Podemos representar em decimais, né? Então a gente tem que dividir isso aqui, ó. Então seria, ó, vamos simplificar por 8. Aqui dá 1 e aqui, ó, 40 por 8 dá 5. Isso dá 0,25, tá? Em decimal, tá? Podemos representar em números decimais. Ou a gente pode representar em porcentagem. Ó. Fazer 0,25 vezes 100, que dá 25%, que é a representação em porcentagem. Ok? Agora, para finalizar, a gente vai ver a densidade da frequência. Tá? Lembra que a gente, para fazer a distribuição de frequência de intervalos de classe, tá? A distribuição de intervalos de classes. O que são classes? São esses intervalos aqui, ó, classes. Certo? Então, a densidade é igual, ó, quando a gente fez a distribuição de intervalo de classes, o que a gente fez? A gente utilizou, tá, uma amplitude de 4. Vou até mudar aqui a corzinha de 4. Então, a densidade, tá? A densidade, ela é basicamente a frequência dividido pela amplitude. Ok? Então, vamos para um exemplo. Densidade será ó, a frequência 4 dividido pela amplitude, que foi 4. Então, isso dá 1. Outro exemplo seria aqui, ó. Está feito aqui, ó. A densidade, né, a frequência sobre a amplitude. Então, temos aqui, ó, a segunda, 9 dividido por 4, 2,25. 11 dividido por 4, 2,75.
Pronto, pessoal. Então, a aula de distribuição de frequência era essa. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.